As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. A liturgia do quarto domingo da Páscoa se refere sempre ao bom pastor. Esse domingo também, para toda a igreja, é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Referência clara também ao ministério sacerdotal. A igreja não desiste de anunciar o evangelho, assim nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé vão para a região da Turquia, anunciam o evangelho primeiro aos seus irmãos judeus. Porém, quando anunciam o evangelho aos pagãos e esses se convertem em massa, os judeus ficam com ciúme. Apesar dessa imaturidade, o evangelho não é interrompido, porque nada para o anúncio da salvação. O livro do Apocalipse apresenta o Cordeiro Pastor. O Cordeiro, que é Jesus, é quem conduz as ovelhas, ele mesmo é o pastor. Passadas as dificuldades, as perseguições, é o Cordeiro Pastor que dará recompensa àqueles que foram fiéis. Diz o texto que nós ouvimos: nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está sentado no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. O bom pastor não desampara, ele cuida, mesmo quando no caminho existem dificuldades. Por fim, o Evangelho, que com seus poucos versículos fala muito. O capítulo 10 de São João é destinado, então, ao bom pastor, figura importante para a fé cristã, pois Jesus é o verdadeiro e bom pastor. 3 verbos ressaltam no Evangelho: escutar, ouvir, seguir e conhecer. Escutar e seguir são os verbos das ovelhas, mas o verbo mais difícil, a minha interpretação, é dito do pastor: eu as conheço. Conhecer não é algo superficial. Conhecer requer tempo, disponibilidade, abertura. Jesus é o bom pastor, aquele que conhece o ser humano, suas qualidades e defeitos, o melhor e o que há de pior no ser humano, o bom pastor, Jesus, conhece. A chave de Jesus, bom pastor, é que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Sua paixão, morte e ressurreição são a chave para que suas ovelhas, seus discípulos, escutem sua voz e queiram segui-lo. O pastoreio de Jesus não é uma honra, uma glória, mas é uma oferta de vida. E assim deve ser o pastoreio do Papa, dos bispos e dos padres. Essa semana nós vivemos a escolha do novo Papa. A igreja parece que voltou a florir quando no balcão da Basílica de São Pedro apareceu um Leão XIV. E o Papa foi consolado naquele momento por Jesus, o único e perfeito pastor. Quando todos gritavam, saudavam o sucessor de Pedro, o Papa era então consolado. Leão XIV já entendeu que sua eleição e vocação, bem como a de todos os bispos e padres, eu ouso dizer, é para o serviço. Onde o pastor ele precisa apresentar Jesus às ovelhas e não a si mesmo. As ovelhas não são do pastor propriedade. E Jesus deixa claro isso no Evangelho. As ovelhas são do Pai. Mas Jesus quer salvar as ovelhas do Pai, porque ele e o Pai são um. O Papa, os bispos e os padres não são donos das ovelhas, mas são aqueles que conduzem essas ovelhas, dão sua vida por elas, diminuem para que Cristo seja conhecido e amado. Mas eles também, o Papa, os bispos e os padres, são ovelhas. Primeiro, por causa da vocação de cristãos, o batismo. E segundo, porque também eles, nós, precisamos nos deixar conduzir.
o domingo de hoje do Bom Pastor, convida os discípulos de Jesus a meditar se estão escutando e seguindo a Cristo, Bom Pastor. Mas também convida a rezar para que nunca falte na igreja homens capazes de servir os irmãos e irmãs, sendo pastores que mostram o bom e único pastor, Cristo Jesus. Eu rezo pelos pastores da igreja. Eu rezo pedindo que o Senhor envie pastores segundo o coração dele à igreja. Homilia do quarto domingo da Páscoa do ano da graça do Senhor de 2025.